Bom dia para todos. Graças a Deus, mais um dia que Deus ele tem nos dado, né? Passamos a noite, né? Muitos de nós, eu creio, espero que você que está me ouvindo através deste vídeo também, né, tenha tido uma noite de um sono reparador, né? Aquela noite, aquele sono em que você se acorda renovado. Que Deus te abençoe. Que assim seja na tua vida e na vida dos teus. Nesta manhã, eu estava lendo aqui a palavra de Deus, né? Já fiz alguns exercícios, corri um pouco aqui. Isso é bom para a saúde física. O apóstolo Paulo disse que o exercício físico é de pouco proveito para o corpo, né? Mas a piedade, a misericórdia, né? O amor, esse sim, ele é maravilhoso. Mas vale a pena a gente cuidar também um pouco do nosso corpo, principalmente quando vamos chegando a uma certa idade, né? Isso vai nos ajudar a ficar ativo fisicamente e psicologicamente. Bem, vamos voltar ao assunto da palavra que eu estava meditando, um assunto conhecido como muitas coisas da Bíblia, né? É conhecido, muitas pessoas conhecem de uma maneira rasa, superficial, mas conhece, já ouviu falar. E eu estava lendo aqui, em Marcos capítulo 2, e o versículo 40, quando Jesus em seu ministério, né, andando, falando, né, ensinando, alimentando as pessoas através da sua palavra. E onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. E no meio dessa multidão sempre aparecia aqueles esperançosos, confiantes, de que mesmo que a medicina tenha dito não para ele, ele olhando para Jesus, ele via em Jesus a solução do seu problema. E no capítulo 2, no capítulo 1 de Marcos, ia começar do versículo 40, o título diz assim: a cura de um leproso. E nós vamos lendo, entendendo, vamos pesquisando e descobrimos, né, que mesmo nos dias de hoje não é muito fácil, mas que naqueles dias era muito mais difícil ter uma enfermidade como a lepra do que hoje. Não havia um tratamento científico, ninguém queria ficar perto de um leproso, estava condenado a viver isoladamente ou em grupos. O sofrimento de um leproso era muito grande. A lepra faz perder partes do corpo, como orelha, nariz, e deve ser doloroso, tanto a parte física como emocional. Alguém olhar e ver você como um monstro, como uma pessoa que está se desmontando e sabe que se pegar aquela enfermidade vai ficar como você. Assim era a vida triste de um leproso. E nós encontramos que ninguém queria ficar perto de um leproso. Quem tocasse no leproso era considerado imundo e poderia adquirir aquela enfermidade. Mas no versículo 40 diz assim:
enquanto Jesus estava pregando, no versículo 39 diz que e pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Por onde Jesus passava, ia deixando um rastro de felicidade, de alegria, de libertação, de cura, né? Porque todo o poder está em suas mãos. Teu problema não é nada para Deus. Creia, confia, Deus vai fazer algo grande na tua vida. E nós encontramos no versículo 40 e diante, diz que aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. Era como se ele estivesse batendo no peito. Jesus, Senhor, eu creio que tu podes me curar. E no versículo 41 diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Talvez para quem, alguns daquela multidão que não entenderam, disseram: pronto, acabou agora para esse Jesus. Tocou num homem leproso. Talvez alguém até disse assim: afasta dele também, não toca nesse Jesus mais não. Que ele agora, ele está imundo, tocou num leproso. Mas nós vemos no decorrer dos acontecimentos, né? Quando Jesus disse: quero, tocou nele e disse: quero ser limpo. Versículo 42 diz assim: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Porque Deus é um Deus de já. E há coisas na minha vida e na tua vida que precisam de um já de Deus. E Deus sabe que não dá mais para você esperar, não dá mais para eu esperar. Já chegou no limite, né? Mas quem sabe o limite é Ele. Muitas vezes você acha, você pensa que chegou no teu limite. E você diz: já estou por aqui, já não aguento mais. Olha, Jesus, ou é hoje, ou é hoje. E Jesus olhando para o teu coração e dizendo assim: tu não sabes o quanto tu é forte. Tu não sabes o quanto tu ainda suporta. Espera mais um pouco. Basta uma palavra minha e o teu caso se resolve. Não tem juiz, não tem bons advogados, não tem diagnóstico médico. Quando Deus ele quer. E quando Ele quer, Ele faz. Por isso que Ele diz na sua palavra: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o trabalhar de Deus? Quando Deus ele opera, chega o tempo de Deus na minha vida e na sua vida, Ele vem como um trator de esteira, arrancando todo o embaraço, todos os tocos, pedras pelo caminho. Já viu o trator de esteira trabalhando? Aplanando um terreno que antes alguém olhava assim e dizia: não serve para nada, não presta, tem muito toco, tem muita pedra, tem muito buraco. Quem vai querer esse terreno? E Deus é assim. Ele chega e faz a obra e alguém olha assim: mas que diferença, quem imaginava? Que valor tem esse terreno agora? Esse terreno sou eu e é você, quando Deus ele age na nossa vida, no tempo dele. Então espera, porque vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de já. Amém? Guarda essa palavra no teu coração,